Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 14, é o texto no qual nós vamos meditar. Capítulo 14, nós vamos ver do versículo 1 até o verso de número 12. Mateus, capítulo 14, versículo 1 até o verso de número 12. Diz assim a passagem, irmãos: Por aquele tempo ouviu o tetrarca Herodes a fama de Jesus e disse aos que o serviam: Este é João Batista, ele ressuscitou dos mortos e por isso nele operam forças miraculosas. Porque Herodes, havendo prendido e atado a João, o metera no cárcere por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão. Pois João lhe dizia: não te é lícito possuí-la. E querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinham como profeta. Ora, tendo chegado o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante de todos, e agradou a Herodes, pelo que prometeu com juramento dar-lhe o que pedisse. Então ela, instigada por sua mãe, disse: dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. Entristeceu-se o rei, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, determinou que lhe a dessem, e deu ordens e decapitou a João no cárcere. Foi trazida a cabeça num prato e dada à jovem, que a levou à sua mãe. Então vieram os seus discípulos, levaram o corpo e o sepultaram. Depois foram e o anunciaram a Jesus. Vamos orar. Pai bendito, nós rendemos graças ao Senhor e te louvamos por este momento tão precioso no qual nós tivemos a oportunidade de ouvir, ó Deus, a leitura da sua palavra. E agora, Deus bendito, nós suplicamos a graça do Senhor em nos dar entendimento acerca daquilo que lemos, de tal forma que sejamos enchidos com o teu Espírito, tocados de fato e tenhamos as nossas vidas impactadas pela palavra do Senhor. Que apesar da nossa limitação, ó Deus, tanto em comunicar ou em entender o texto, que o seu Espírito Santo possa, de maneira graciosa, iluminar a mente e o coração de cada um de nós, para que, enchidos com o teu Espírito, sejamos impactados com essa palavra tão bendita. Sê conosco, ó Deus, é o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, todos nós temos alguma coisa que nós gostaríamos de mudar. Nós temos visto isso às quintas-feiras, enquanto temos estudado o livro do Tim Chester, chamado Você Consegue Mudar. E, de fato, se nós pensarmos um pouquinho a respeito das nossas vidas, das nossas práticas, dos nossos hábitos, de certos costumes, todos nós temos de melhorar em alguma coisa. Podemos melhorar em alguma coisa. Sempre há espaço para melhora. E você talvez, num exame muito rápido a respeito da sua personalidade, a respeito da sua própria conduta, você poderia pensar em alguma coisa ou outra que você gostaria de mudar na sua vida. Ou que você até entende que seria importante e que lhe faria bem. Mas a grande questão é que, mesmo às vezes, tendo a consciência a respeito da necessidade de mudança em alguma área ou outra, nós não queremos mudar. Então, às vezes, a grande questão não é nem se nós sabemos que temos de melhorar em alguma área ou outra. Até porque eu acho que apenas alguém um tanto quanto perturbado diria que não tem nada em que possa melhorar. Todo homem ou mulher que sejam minimamente honestos podem concluir que precisam melhorar em alguma coisa nas suas vidas. Às vezes, não em coisas necessariamente
morais, às vezes em hábitos que podem lhe trazer algum benefício ou outro, mas às vezes em questões morais sérias que precisam da nossa atenção. Mas a grande pergunta é se nós entendemos que precisamos mudar, ou, melhor dizendo, se nós queremos de fato mudar certos aspectos nas nossas vidas. Quando nós olhamos para o texto que temos diante de nós podemos perceber que essa é uma das questões que a passagem aborda. E ela vai nos falar a respeito disso a partir do relato da tragédia ou da trágica morte de João Batista a mando de Herodes, que era o tetrarca da região da Galileia, um governador do Império Romano sobre parte ali da região da Galileia e outra parte daquele território. O texto vai mostrar isso para nós, como que aquele homem, embora tendo a necessidade de mudança, e entendendo talvez que essa fosse uma necessidade real sua, preferiu os seus próprios pecados. E essa é a grande questão. Essa é a grande questão que está diante de nós hoje, quando, na verdade, nós, às vezes, amamos mais o nosso próprio pecado do que amamos o Evangelho. Eu quero apresentar para os irmãos um resumo daquilo que seria a ideia central da passagem de hoje. Basicamente, se nós pegarmos isso que está no slide, nós pegamos o que é a proposta para o texto que nós estamos meditando. Ou seja, quando nós somos confrontados pelo Evangelho, ainda que isso doa, nós devemos abrir mão de nós mesmos pelo Evangelho. Caso não façamos isso, certamente as consequências serão terríveis e teremos de lidar com as consequências de nossas escolhas. Isso certamente causa graves consequências, como nós podemos ver aí. O primeiro ponto, então, do texto que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, agora do versículo 1 até o versículo 2, ele fala justamente a respeito da notícia que Herodes tem a respeito de Jesus. E talvez uma pergunta que nós podemos fazer, que é basicamente a pergunta que Herodes faz nessa passagem, é se esse de quem ele ouve falar é João. Se você mudar um pouco o texto que você tem diante de você e for lá para o capítulo 6 de Marcos, você vai poder perceber que havia uma especulação muito grande acerca de quem era Jesus. No texto de Mateus, o texto que nós lemos no capítulo 14, nós podemos ver que a fama de Jesus ela havia atingido uma grande dimensão. As pessoas estavam falando a respeito da sua pessoa, as pessoas estavam falando a respeito do seu ministério, as pessoas já haviam ouvido falar a respeito de Jesus. Mas, perceba, e você pode perceber isso com um pouco mais de clareza no capítulo 6 do Evangelho de Marcos. Embora essas pessoas estivessem falando sobre Jesus e sobre os seus grandes feitos, sobre aquelas coisas que Jesus havia feito ou realizado, ou seja, seus milagres, as curas, expulsão de demônio, a sua autoridade para perdoar pecados, os seus discursos, o seu ensinamento, tudo isso era obviamente muito impactante e chamativo, mas você pode perceber que as pessoas que ouviam acerca da pessoa de Jesus não tinham uma real compreensão a respeito de quem ele era, quem Jesus é, quem ele é na verdade. E alguns diziam, é Elias. Outros diziam, é um dos profetas. Mas outros diziam, é João Batista que ressuscitou. E quando essas especulações, então, elas chegam até Herodes, ele não pensa duas vezes antes de dizer, é João que ressuscitou. E agora faz muitos milagres, faz coisas extraordinárias. E nós podemos perceber aqui de maneira clara uma espécie de crise de consciência por parte de Herodes, por causa daquilo que ele havia mandado fazer com João Batista. Mas eu gostaria de, logo de início, irmãos, chamar a atenção
para aquilo que nós podemos perceber aqui com relação à popularidade de Jesus, a sua fama. Em certo sentido, nós podemos dizer que Jesus ainda hoje é muito famoso. É muito difícil, pelo menos no nosso país, você encontrar alguém que nunca ouviu falar a respeito de Jesus. As pessoas, elas sabem quem é Jesus, elas já ouviram alguma coisa a respeito de Jesus, até porque nós vivemos num país de tradição católica, então, ao menos alguma coisa a respeito da pessoa de Jesus, do seu nascimento, da sua morte, um crucifixo que seja, as pessoas talvez já tenham visto. Então, nós podemos dizer, em certo sentido, que Jesus ainda continua um tanto quanto famoso, se nós podemos dizer assim. A sua popularidade, ao menos no sentido de as pessoas falarem a respeito dele, ou de terem alguma notícia a respeito dele, ainda é muito grande hoje em dia. Mas eu chamo a atenção dos irmãos para algo que nós temos também de forma muito semelhante nos dias de hoje, que nós podemos perceber no texto que está diante de nós. Que, embora as pessoas possam ouvir falar a respeito de Jesus, elas não sabem quem ele é. Elas não sabem, de fato, quem Jesus é e o que ele veio fazer aqui. As pessoas costumam dizer que Jesus é para nós um grande exemplo, e elas limitam a sua pessoa e o seu ministério a isso. Jesus era um grande mestre, ou Jesus era uma pessoa elevada. O fato é que as pessoas, em grande parte, elas não sabem quem é Jesus. E elas, pior ainda, ou como uma consequência lógica disso, não sabem definir o que ele veio fazer aqui. E, infelizmente, irmãos, isso existe dentro das igrejas, e igrejas evangélicas. Se nós pedimos para as pessoas, por exemplo, escreverem no papel a definição do que é o evangelho, e eu não estou dizendo apenas para escrever assim, evangelho significa boa notícia. Não, mas a pergunta é, o que é essa boa notícia? Ela é sobre o quê? Do que ela fala? Por que o evangelho é essa boa notícia? Será que nós sabemos responder? Será que nós conhecemos de fato a Jesus? Será que nós conhecemos o Jesus apresentado no texto das Escrituras? Eu temo, irmãos, que a ignorância a respeito da pessoa de Cristo não seja diferente nos nossos dias, como nós podemos ver aqui no texto de Mateus ou no texto de Marcos, quando as pessoas elas tinham várias opiniões a respeito de Jesus, mas nenhuma dessas opiniões estava correta. A grande questão é que as pessoas tinham uma percepção equivocada de Jesus, porque elas não tinham um fundamento da palavra para poderem chegar a uma conclusão a respeito de quem ele de fato era. Embora em Mateus, principalmente um texto que é escrito para judeus, nós podemos ver a incoerência disso, porque esses homens que tinham acesso às Escrituras estavam demonstrando uma completa ignorância com relação à própria Escritura e não podiam entender e reconhecer em Jesus o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Mas o fato é que mesmo nós, que hoje temos uma revelação ainda mais completa, não só o Antigo Testamento, mas também o Novo, às vezes não sabemos quem Jesus é. Essa é a realidade da religião brasileira hoje. Ou quando nós falamos a respeito da realidade da igreja evangélica brasileira hoje. Não estou falando aqui apenas de denominações estranhas à nossa, mas às vezes essa é a realidade de muitos cristãos presbiterianos, que se lhe pedissem para escrever no papel o que é o evangelho, não saberiam dizer. Portanto, irmãos, às vezes, e reitero aqui algo que disse na semana passada, nós podemos ter certa familiaridade com aquilo que é sagrado, mas ainda assim não ter uma real compreensão a respeito de quem Cristo é. Portanto, nós devemos chamar a nossa atenção a esse respeito. Mas por mais que nos pareça um tanto quanto absurdo, e me lembro de uma conversa que tive certa vez com um colega do seminário, que hoje é pastor presbiteriano e missionário na Índia.
dizendo que na Índia há pessoas que jamais ouviram falar a respeito de Jesus de Nazaré. Embora hoje nós podemos dizer que aquilo que tem sido dito a respeito de Jesus aqui no Brasil, na maioria das igrejas, não seja o Evangelho, podemos dizer que aqui as pessoas ainda têm uma facilidade de acesso à palavra que em outros lugares as pessoas não têm. Por exemplo, na Índia, há pessoas na Índia que sequer ouviram falar a respeito de um homem chamado Jesus, que foi morto numa cruz e que ao terceiro dia ressuscitou e que é cultuado fora daquele seu ambiente como Deus. Na Índia, essa é a realidade. Por isso, no nosso momento de oração silenciosa, lembrei da importância de nós orarmos por aqueles que se atarefam no trabalho missionário, por aqueles que pregam o Evangelho nesse contexto onde as pessoas nunca ouviram falar a respeito de Jesus. E algo que esse meu colega comentou sobre essa realidade cultural na Índia é que o grande problema lá não é apresentar Jesus como Deus, porque é muito provável que você, ao abordar um indiano e dizer para ele, olha, Jesus é Deus, ele talvez o receba como Deus. O problema é dizer que Jesus é o único Deus e que ele precisa abandonar todos os outros. Essa é a dificuldade. Essa é a dificuldade que os missionários enfrentam na Índia. Esse é o problema. Não é você apresentar Jesus. O problema é você dizer que Jesus é o único Deus e que eles precisam, portanto, rejeitar todo o resto. Mas para que os irmãos tenham consciência a respeito da dura realidade daqueles que se atarefam na pregação do Evangelho na Índia, hoje, na Índia, muçulmanos são perseguidos pelos hindus. E hoje, se não me engano, o primeiro-ministro da Índia declarou que sua principal missão como governante daquele país é exterminar o cristianismo até 2020. Essa é a realidade. Essa é a realidade que missionários de nossa denominação e de outras denominações enfrentam pregando o Evangelho naquele lugar. Portanto, irmãos, vivemos ainda hoje uma dura realidade, em extremos diferentes, num contexto onde é muito fácil ouvir falar a respeito de Jesus, mas as pessoas, embora ouçam falar a respeito dele, não sabem quem ele é, não sabem dizer de fato quem ele é, não entenderam a sua obra, é por isso que acham que Jesus é uma espécie de garçom, que está aqui para nos servir de acordo com as nossas necessidades. Ele tem que nos atender. E se eu pedir, ele tem que dar, porque afinal de contas, ele está aqui para isso. Nós temos essas ideias a respeito de Deus. Temos essas ideias a respeito de Jesus. Nós, embora ouçamos falar a respeito dele, infelizmente, às vezes não sabemos de fato dizer quem ele é. Mas vivemos num contexto de século XXI, onde ainda hoje há pessoas que jamais ouviram falar a respeito de Cristo Jesus, e o Evangelho precisa ser pregado a essas pessoas, mesmo em contextos onde o Evangelho ele é combatido de forma oficial, de forma legal, de forma pública, muito diferente da realidade em que nós vivemos, ou da realidade que nós vivemos aqui hoje. Mas algo que nós ainda podemos perceber acerca do texto de Mateus é justamente o fato de que, tendo ouvido falar a respeito de Jesus, Herodes, ele então procura se encontrar com Jesus. E isso está no texto de Lucas, no capítulo de número 9, onde Herodes, tendo ouvido acerca da fama de Jesus, ele procurava, então, se esforçava para ver Jesus, porque, afinal de contas, e muito provavelmente sua consciência aqui pesava sobremaneira por causa daquilo que Herodes havia mandado fazer com Jesus. Herodes acreditava, de fato, que João, ou aquilo que Herodes havia mandado fazer com João. Mas Herodes acreditava, de fato, que João havia ressuscitado. E que, tendo ressuscitado, João pudesse ter sido dotado com certos poderes que conferiram a ele certas forças miraculosas. E ele atribuía, portanto, os milagres que Jesus estava fazendo como sendo milagres
de João após a sua ressurreição. E então, a partir do versículo 3, o texto ele começa a falar para a gente agora a respeito da terrível morte de João. E o texto vai narrar do verso 3 até o verso 11 esse evento, esse ato de Herodes em relação a João Batista. A partir do versículo 3, então, o texto passa a relatar o motivo do assassinato de João. E segundo a passagem, João foi assassinado por apontar e condenar de maneira insistente o pecado de Herodes com sua amante. A ideia aqui, irmãos, não é que João tenha condenado o pecado de Herodes apenas uma vez, num determinado momento específico, mas a ideia aqui do texto é que João tenha, por repetidas vezes, confrontado Herodes de maneira insistente, de maneira persistente. A expressão do texto grego que fala sobre o confronto de João com Herodes dá a ideia de algo que acontecia de maneira repetitiva. Por isso João estava incomodando não só Herodes, mas, segundo o texto, incomodando muito mais a sua própria amante. A situação de Herodes, moralmente falando, ela, claro, não era tão boa assim. Herodes havia sido casado uma primeira vez, ele vai se divorciar de sua mulher, e Herodias também, casada com o irmão de Herodes, se divorcia de seu marido para que eles então pudessem ficar juntos. Naquele contexto, o que João vai combater não é necessariamente aqui o divórcio, mas o que João está combatendo aqui é o incesto. Isso porque Herodias era meia-irmã de seus dois maridos, tanto de seu primeiro marido, como agora de Herodes. Herodias era meia-irmã de Herodes Filipe, e agora Herodias abandona Herodes Filipe e então se casa com Herodes Antipas. A situação que João combate aqui, então, não é necessariamente o divórcio, mas uma relação de incesto. E é isso, então, que João está combatendo insistentemente. Esse é o apelo de João, é isso que João está combatendo quando ele aponta o pecado de Herodes e quando ele aponta o pecado, então, de Herodias. Mas o versículo, agora, de número 5, vai mostrar que Herodes queria matar João. E é claro, Herodes era um homem cruel, ele não era um homem bom. E isso fica claro a partir da sua conduta moral. A conduta moral de Herodes revela aquilo que ele é, revela o seu coração, revela aquilo que está dentro do seu coração, revela aquilo que de fato ele é. Disse aqui há alguns domingos atrás, pregando ainda no texto de Mateus, que nós somos aquilo que nós fazemos. E aquilo que Herodes estava fazendo revelava o seu caráter. Então, quando o texto diz que depois de ter sido confrontado por João, Herodes então queria matá-lo, isso não deveria nos assustar. Esse era o sentimento de Herodes em relação a João, porque ele estava sendo confrontado pelo profeta, ele estava sendo confrontado por João. Mas nós podemos perceber que o ódio maior, segundo o texto bíblico, não era necessariamente de Herodes, mas o ódio era por parte de sua mulher, Herodias. Isso porque, se nós olharmos para o texto de Marcos, no capítulo de número 6, nós vamos perceber que Herodes, ainda que não gostando das repreensões de João, ou tendo certos sentimentos pecaminosos em relação a João, inclusive desejos, inclusive de matá-lo, desejos de morte em relação a João, em Marcos nós vemos que Herodes tinha certos sentimentos positivos ou certas afeições em relação a João Batista.
O texto de Marcos nos mostra que Herodes via João como justo, como santo, e ainda diz que Herodes tinha certa segurança em João. A passagem vai dizer que quando ouvia João, Herodes ficava perplexo. É como se de fato ele gostasse. É como se de fato, à medida em que ele ouvisse João, ainda que o confrontando, ele gostasse de ouvir a mensagem de João e nutrisse então certos sentimentos em relação a João. Claro que como um homem que ocupava determinada ocupação, o cargo político, a forma com que João o tratava, muito provavelmente, era diferente da forma com que as pessoas que estavam ao seu redor o tratavam. Provavelmente Herodes vivia cercado de pessoas que estavam ali o bajulando, mas João é aquele que, mesmo colocando a sua vida em risco, vai confrontar o rei, vai confrontar o tetrarca, aquele que era o governante que tinha poder, inclusive, para condená-lo. Mas mesmo assim, o texto em Marcos, não em Mateus, vai mostrar que Herodes nutria certos sentimentos positivos em relação a João. Em Mateus, que é a nossa passagem, nós podemos perceber que haviam certos sentimentos positivos ou afeições positivas de Herodes em relação a João, quando a filha de Herodias pede para que ele mate João, o texto vai dizer que Herodes se entristece, ele fica abatido com aquilo. E a ideia de Herodes em prendê-lo talvez fosse uma alternativa que ele encontrou para não matar João, satisfazer assim talvez os desejos de morte que sua mulher nutria em relação a João, e talvez assim aplacar aquela situação. Mas Herodes, em certo sentido, gostava de ouvir João. E muito provavelmente João, tendo confrontado Herodes, lhe disse muitas coisas, inclusive a respeito de Jesus. É bem provável, irmãos, que Herodes não tenha simplesmente ouvido por parte de João que ele deveria se arrepender daquele pecado específico, mas é provável que João tenha dito a ele o porquê. Então nós podemos, inclusive, dizer que Herodes era alguém que provavelmente gostasse de ouvir acerca de Jesus, gostasse de ouvir bons sermões, porque provavelmente era essa a percepção que Herodes tinha a respeito de João Batista. Mas nós podemos até mesmo entender que Herodes gostasse de ouvir as mensagens de João, mas o que a passagem vai nos mostrar é que, embora Herodes gostasse de ouvir João, ele não queria desistir de Herodias. Ele não queria desistir daquela relação incestuosa e pecaminosa. Ele não queria desistir da mulher de seu irmão. E aí nós podemos pensar em algumas perguntas que podem nos ajudar a entender um pouco mais acerca daquilo que a passagem nos diz. E a pergunta, ou as perguntas que nós podemos nos fazer são as seguintes: você é assim? Você é desse jeito? Do jeito que o texto aqui revela a pessoa de Herodes? Você gosta de ouvir sobre Jesus? Você gosta de ouvir sermões ou bons sermões, sermões expositivos, de pastores que pregam bem, que têm boa oratória ou que sabem bastante de teologia? Você gosta? Você às vezes frequenta uma igreja, participa das reuniões, escola dominical, culto dominical, reunião de oração, culto de quinta-feira, mas no final das contas você ama mais o seu pecado e não o quer abandonar? Essa é uma boa pergunta, irmãos, que nós devemos nos fazer. Porque, embora Herodes gostasse de ouvir João, ele não queria mudar. E, às vezes, essa é a nossa realidade. Nós gostamos de ir à igreja, nós gostamos de ouvir bons sermões, nós gostamos de frequentar as reuniões da igreja, nós gostamos de ouvir boa teologia, mas, no final das contas, a gente ama mais o nosso pecado.
e a gente não quer abrir mão dele, como é o caso aqui de Herodes em relação à mulher de seu irmão, em relação àquela situação de pecado, em relação àquela situação de um relacionamento incestuoso. Mas a passagem então nos mostra que, revelando ali sua fraqueza moral e até mesmo a sua covardia, porque o texto vai dizer que Herodes ele temia a multidão, Herodes temia a João, mas o texto mostra aqui a covardia e a fraqueza moral de Herodes, e mostra aqui então como que ele vai reagir ou agir quando é colocado em xeque diante de uma situação que foi aproveitada de maneira oportuna por sua amante. Surge então uma oportunidade. E a passagem nos mostra que na festa de aniversário de Herodes, uma festa de aniversário que vai virar uma espécie de show de horrores, o texto ele nos mostra aqui, irmãos, que Herodias usa a sensualidade de sua filha para seduzir seu marido e conseguir o que queria. Ou seja, a morte do homem cuja ofensa foi dizer a verdade. Esse foi o grande pecado de João. Esse foi a sua grande ofensa, dizer a verdade. E é interessante notar que Herodias vai se valer aqui, de fato, da sensualidade da sua filha. Não é como se Herodes tivesse ficado encantado com uma criancinha, uma pequena criança, mas Herodias se vale do poder de sensualidade de sua filha, que, segundo os historiadores, nesse momento deveria ter por volta de 16 anos de idade, e, portanto, tinha certos poderes de sedução. E diante daquela situação, Herodes então se vê seduzido, ele é tomado pela sensualidade da menina, e ele vai fazer ali uma promessa. Ele faz um juramento, e ele vai dizer para a menina: olha, você pode pedir o que você quiser, porque aquilo que você quiser, eu vou te dar. E a menina então vai entrar num acordo com a sua mãe, chega até Herodes e diz: eu quero a cabeça de João Batista numa bandeja. E a passagem então vai mostrar que Herodes ficou um tanto quanto triste. Mas eu me lembro aqui, irmãos, de uma expressão que o meu pai me dizia muito, e me lembro disso quando ele me falava sobre isso ainda na minha adolescência, dizendo assim, que o homem, ele engole os dentes, mas ele não engole a sua palavra. Mostrando assim que quando você faz uma promessa, você tem que cumprir. E é claro que quando nós consideramos esse ditado, ele tem muito de verdade nisso. Nós honramos e valorizamos pessoas que são fiéis às suas promessas, pessoas que são fiéis aos seus votos. E nós percebemos e sabemos, à luz das Escrituras, que há votos que são de fato legítimos e que devem ser feitos, e que, quando feitos, eles honram a Deus. Hoje de manhã mencionamos alguns. Por exemplo, o homem que vota fidelidade à sua esposa. Ele deve cumprir esse voto, ele deve ser fiel à sua mulher. E se ele não vota, ele está engolindo a palavra, quando era melhor engolir os dentes. Ou o homem que vota junto com a sua família de educar os seus filhos na palavra de Deus, de trazê-lo à igreja, de ensiná-lo a ler para que ele possa ler as Escrituras. Esse homem é fiel ao seu voto se ele cumpre isso e educa os seus filhos de maneira diligente na palavra de Deus. Há votos, portanto, que devem ser obedecidos com diligência e com zelo. Os votos que nós fazemos quando professamos a nossa fé, prometemos fidelidade a Deus, a sua palavra, e inclusive à igreja local. Esses votos devem ser cumpridos. Mas nós vemos, às vezes, que esses são aqueles que nós primeiro quebramos. Não somos fiéis à igreja, não somos fiéis a Deus, não somos fiéis ao relacionamento conjugal, não somos fiéis à esposa, as mulheres não são fiéis aos seus maridos.
Os pais não são fiéis aos votos que fazem quando se comprometem a educarem os seus filhos na palavra de Deus e em fazerem o mínimo, que é trazer os seus filhos à igreja para que eles possam crescer num ambiente onde eles vão ouvir a palavra de Deus. Então há votos que devem ser feitos, que quando feitos são legítimos e que quebrá-los se tornam, portanto, um pecado. E como nós vimos, a quebra do terceiro mandamento é tomar o nome de Deus em vão. É pecado. Mas esses são aqueles que nós quebramos sem titubear, sem pensar, sem medir as consequências. Nós quebramos esses votos. Mas há votos que não devem ser feitos. E se feitos, não devem ser cumpridos, como é o caso do voto que Herodes faz aqui e da promessa que ele faz àquela menina. Quando ela diz o que queria, Herodes deveria ter dito para ela o seguinte: não, isso aí eu não vou dar. Eu te dou metade do meu reino, mas a cabeça de João eu não dou. Porque era um voto que feria completamente e diretamente a palavra de Deus. Há votos, então, que não devem ser feitos, e se feitos, não devem ser cumpridos. Esse é o caso do texto aqui. Mas a passagem nos mostra que Herodes era alguém de um ego muito grande. Assim como às vezes nós somos. E nós preferimos insistir no erro do que voltar atrás e reconhecer que nós erramos. Nós somos naturalmente egocêntricos. Nós somos naturalmente orgulhosos. E aquilo que o texto vai nos mostrar é que o orgulho, ele não tem nada de bom para nos dar. Muito pelo contrário. E nós vamos ver isso a partir daquilo que o texto narra sobre as consequências de insistir num voto pecaminoso que Herodes havia feito. Nós vimos no começo que Herodes ele gostava de ouvir sobre Jesus e gostava de ouvir o João, mas não queria mudar. Agora nós vemos que Herodes gostava de ouvir João, mas ele vai matá-lo mesmo assim. Eu gosto muito de você, João, mas eu vou cortar a sua cabeça e vou entregá-la de bandeja para Herodias. É isso que acontece aqui. E é isso que às vezes acontece quando nós até dizemos: olha, eu gosto muito de Jesus, mas eu vou insistir no pecado. Eu vou insistir em certas práticas pecaminosas que aborrecem a Deus e ferem a sua palavra. O que a passagem nos mostra é que ele gostava de ouvir João, mas ele está preocupado demais com aquilo que as pessoas pensam dele, com sua reputação, para voltar atrás e mudar. Ele está muito preocupado com aquilo que as pessoas pensam a respeito dele. Talvez ele pensasse assim: se eu voltar atrás, eles vão dizer assim: ah, você não é homem o suficiente. O que vão pensar de mim? E homens têm a tendência de querer provar a sua masculinidade para as pessoas. Cuidado, irmãos. Nós somos mais homens, às vezes, quando reconhecemos os nossos erros e voltamos atrás, quando insistimos, contrário do que quando insistimos na tolice. Das palavras que nós ouvimos essa semana na conferência missionária, das que mais me impactou foi uma palavra do pastor Ronaldo Lidório, quando pregando num texto de Timóteo, ele falou justamente sobre isso, daquela nossa busca por tentar buscar a aprovação das pessoas, mostrando que essa é a nossa grande preocupação. Nós normalmente estamos muito preocupados sobre aquilo que as pessoas pensam de nós. Talvez esse seja um grande questionamento seu. O que vão pensar a meu respeito se eu voltar atrás nessa decisão? O que vão pensar a respeito de mim? Mas, na verdade, nós não devemos nos preocupar com aquilo que pensam a nosso respeito, mas devemos nos preocupar com aquilo que Deus pensa a nosso respeito, porque no final quem aprova ou quem reprova é Deus. Quem aprova o homem e quem reprova o homem é Deus. E devemos estar preocupados não com a aprovação ou com a reprovação das pessoas, mas devemos estar preocupados com a aprovação ou a reprovação de Deus. O grande problema é que Herodes era um político, e como quase todo bom político, Herodes estava disposto a fazer tudo o que estava ao seu alcance para conseguir a aprovação das pessoas. Agir com imoralidade não seria um problema, desde que ele não perdesse o seu cargo. E às vezes nós agimos assim. Nós passamos por cima de determinados valores porque nós estamos preocupados demais com a nossa reputação.
O que a passagem nos mostra é que Herodes, então, ele era alguém que amava mais o seu próprio pecado. E aí a pergunta que nós devemos nos fazer, mais uma vez, é: você conhece pessoas assim? Pessoas que há anos vêm à igreja, mas que não querem largar o seu pecado? Talvez você mesmo seja essa pessoa. E nós sabemos, irmãos, quais são aqueles pecados que nós cultivamos. Nós sabemos. Nós sabemos quais são aqueles pecados que nós temos eles como que pecados de estimação. Se tivéssemos de optar, e óbvio que quando preferimos o pecado do que a Cristo nós estamos optando, mas se nos fosse perguntado, fôssemos confrontados de maneira direta, o que você escolhe? Talvez escolheríamos o pecado em detrimento de Cristo Jesus. Mas aquilo que a passagem nos mostra é que, diferente de Herodes, nós devemos amar a Jesus. Nós devemos amar o Evangelho. E isso é evidenciado a partir do momento em que nós nos dispomos a abandonar o pecado e voltar atrás naquelas decisões terríveis que nós tomamos. Ainda que isso traga sobre nós certas consequências e ainda que isso coloque até mesmo nossa própria vida em risco, como era o caso de João. O texto diz, então, que João morreu. E Joséfo, Flávio Joséfo, um historiador da igreja, ou da história da igreja, conta que depois de ter sido entregue a Herodias a cabeça de João Batista em uma bandeja, ela cuspiu em seu rosto e arrancou a sua língua com um alfinete de cabelo. Tamanho ódio que ela tinha por João. Mas João, em momento algum, tendo consciência dos riscos que ele sofria, deixou de anunciar a verdade. Em momento algum, João titubeou, mas como um profeta, como alguém que tinha responsabilidade, acima de tudo, com a verdade, ele pregou. E pregou para aquele que tinha o poder de tirar a sua própria vida, sem temer aquilo que lhe pudesse acontecer. Mas lembre que a palavra de Deus nos diz que, ao invés de temer o homem que pode matar o corpo, nós devemos matar aquele que, ou temer aquele que não pode apenas matar o corpo, mas pode também lançar a alma no inferno. Nós tememos as pessoas erradas, irmãos. E quando deveríamos temer a Deus, tememos os homens. Mas João é alguém que nos deixou um grande exemplo. Ele nos mostrou que nós devemos estar preparados para sofrer. E sofrer pelo Evangelho. Sofrer pelo Evangelho de Cristo Jesus. Como um profeta, João mostrou que nós não devemos mudar a mensagem. Porque se nós mudarmos a mensagem, talvez as pessoas não nos odeiem, mas elas não vão conhecer o Evangelho de Cristo Jesus de maneira real e verdadeira. O que João também nos mostrou é que a verdade, ela deve ser dita mesmo ao rei, mesmo aquele que tem o poder de entregar a nossa cabeça numa bandeja para alguém que vai cuspir no nosso rosto e arrancar a nossa língua com um alfinete ou com uma agulha de cabelo. Porque foi isso que aconteceu. Mas esse foi o exemplo que João nos deu. Esteja preparado para sofrer. Não mude a mensagem, mesmo que isso traga sobre você o ódio das pessoas e a rejeição das pessoas. E lembre-se constantemente, a verdade deve ser dita, o Evangelho deve ser pregado, mesmo ao rei, ainda que isso seja muito difícil e ainda que isso traga consequências terríveis para as nossas vidas, ainda que isso signifique ter de colocar a nossa cabeça a prêmio. Mas é isso que João nos ensina a partir do seu próprio comportamento. Por último, irmãos, o último ponto que eu gostaria de compartilhar com os irmãos é uma inversão daquilo que nós vimos no início. O primeiro ponto nos mostra que Herodes, ele é aquele que tem notícias a respeito de Jesus, mas agora nós vemos que Jesus é quem tem notícias a respeito de Herodes, quando os discípulos de João levam essa notícia, ou seja, a notícia da morte de João, até Jesus.
E esse texto, ele é extremamente significativo e há um contraste aqui entre aquilo que nós acabamos de ver. Nós vimos e acabamos de ver um homem que, tendo ouvido acerca do Evangelho, preferiu insistir no erro e causando coisas terríveis por causa da insistência no seu pecado. Herodes, ao invés de receber a Cristo, ele preferiu amar o seu próprio pecado em detrimento do Evangelho, em detrimento da pessoa de Jesus. Mas se nós olharmos para os textos anteriores, irmãos, nós vamos ver que houve alguns momentos em que os discípulos de João foram questionar Jesus e os discípulos de Jesus acerca de algumas práticas. Era como se em algum momento ou outro eles não tivessem tanta certeza assim a respeito de quem Jesus era. Lembra que no capítulo 11, inclusive, o próprio João manda que seus discípulos fossem até Jesus para perguntar para ele: olha, é você mesmo que haveria de vir ou nós devemos esperar outro? Mas o que a passagem nos mostra aqui é que depois de ter ouvido da parte de Jesus uma resposta sobre seu questionamento, houve, portanto, uma resposta positiva, não apenas dos discípulos de João, mas do próprio João, a pessoa de Jesus. Há um contraste, portanto, aqui, entre aqueles que rejeitaram o Evangelho, e aqui nós estamos falando desses a partir da figura de Herodes, e daqueles que, tendo ouvido o Evangelho, o receberam. E nós estamos falando aqui acerca dos discípulos de João. A pergunta que nós devemos nos fazer, irmãos, é com quem nós nos encaixamos? Em que grupo nós nos encaixamos? Com aqueles que, sendo confrontados pelo Evangelho, rejeitam o Evangelho? Ou com aqueles que, sendo confrontados pelo Evangelho, se arrependem de seus pecados e recebem a Cristo como Senhor de suas vidas? Para concluir, gostaria de chegar à seguinte conclusão com os irmãos. Quando somos confrontados pelo Evangelho, ainda que isso doa, devemos abrir mão de nós mesmos pelo Evangelho. Caso não façamos isso, certamente as consequências serão terríveis e teremos de lidar com as consequências de nossas escolhas. Mas Deus nos livre e nos ajude a, de forma diferente de Herodes, agirmos de maneira semelhante a João e a seus discípulos, que depois de terem tido certos conflitos, creram em Cristo e confiaram nele. Irmãos, que Deus nos ajude, ao invés de optarmos pelos nossos próprios pecados, a recebermos a Cristo Jesus. Que nós sejamos muito mais do que pessoas que gostam de ouvir bons sermões, que gostam de ouvir boas pregações, mas que nós sejamos aqueles que, diante do Evangelho, se arrependem de seus pecados e se submetem a Cristo Jesus como Senhor de suas vidas. Que Deus nos abençoe.